fechada com a verdade. Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 9h08 da manhã, Fernando Schiller, cientista político, conosco na Rádio Bandeirantes, trazendo análise sobre assuntos do momento. Troca de comando do Exército é o assunto de hoje. Alô, Schiller, bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Sônia, Cláudio, os ouvintes? Oi, Schiller. Olha, tá um clima pesado essa relação Lula-militares essa semana. Agora, pela manhã, a gente tem mais demissões ali, ou exonerações de militares em funções no Palácio do Planalto. Já mais de 60 militares que foram exonerados e que vão se afastar daquelas posições ali no Palácio do Planalto, na Granja do Torto, no Palácio da Alvorada, enfim, todas as posições no GSI, nas posições mais ligadas ali ao comando ligado ao presidente, né? Vamos lá, fazer uma análise disso. Nós tivemos no fim de semana a demissão do comandante do Exército, né? O comandante-geral General Arruda, e sua substituição pelo general Tomás Paiva, que era aqui do Comando do Sudeste. E aqui começa um problema. Quando foi escolhido o ministro José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa, a gente mesmo comentou aqui, havia uma expectativa de que a opção do Lula, a opção do novo governo, era de não mexer com a questão militar, ou seja, fazer o trânsito da era Bolsonaro para ela era Lula sem maior problema, sem marola, digamos assim, né? Então, quer dizer, o Exército ser entendido, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas serem entendidas como instituições de Estado, o governo não mete a mão, o governo não emite juízo sobre nomeações internas, sobre promoção desse ou daquele militar, respeita o princípio da antiguidade, enfim, toca a vida, né? Não vai mexer nisso. Havia toda muito antes, no final da era do PT, na primeira era do PT, depois do processo de impeachment, eu me lembro que houve uma reunião da direção do PT, do Diretório Nacional do PT, e havia lá uma das autocríticas feitas por setores do partido, pelo menos, era de que o PT, os governos do PT, não haviam promovido os generais adequados, não haviam mexido na corporação militar, considerações desse tipo, que na época foram vistas como meio absurdas, né? Porque não cabe, então, teoricamente não cabe ao executivo, ao partido que chega no poder, mexer na estrutura militar. Vocês imaginam que a cada 4 anos vem um novo partido para comandar o país, né? E aí o presidente de plantão, o presidente que é eleito, passa a mexer na corporação, passa a escolher os generais que acha mais legais, exonera os militares que não gosta, promove militar porque tem afinidade A ou afinidade B. Bom, aí ao longo do tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter as Forças Armadas politizadas, né? É exatamente isso que se deve evitar, né? Pelo menos em tese, aqui cada um pode concordar ou discordar. A mim parece que quando você tem uma instituição de Estado, né, ainda mais com as características que tem os militares, né, se o executivo faz essas escolhas, fatalmente elas serão politizadas, porque é da natureza do executivo, é da natureza do político politizar as questões, né? E ver a afinidade. Bom, esse aqui gosta do Lula, esse aqui gosta do Bolsonaro, esse aqui trabalhou com o Fernando Henrique e tal. Agora, eu vejo as análises sobre esse processo, eu acho até muito curiosas, Pedro, Cláudio e Sônia, né? Por exemplo, diz, o general Paiva fez um discurso antigolpista. Bom, como se algum outro general tivesse feito um discurso golpista. Outra análise, o general Paiva é um legalista, é considerado um militar legalista. Bom, tem algum militar que não é legalista, não é? Outra análise, ele trabalhou como ajudante de ordem do Fernando Henrique, isso pega bem para ele. Bom, quer dizer, o militar agora é ajudante de ordem, ele é convocado para ser ajudante de ordem, ele cumpre uma função que é de Estado, né? Ele não é ajudante de ordem pessoal do presidente A ou B. Então isso vai contar agora, trabalhou com fulano, então da minha preferência, então Quer dizer, começa uma discussão política sobre as Forças Armadas. Esse aqui é legalista, esse aqui não é golpista, esse aqui trabalhou com o Fernando Henrique, esse aqui gosta do Bolsonaro, esse aqui... E isto voltou, né? Então, aquela expectativa de que, indo o Múcio Monteiro, que é um político, digamos assim, que foi do Tribunal de Contas, que está um pouco afastado da política, que é um bom negociador, que não é do PT, que não é à esquerda, que é um político mais distante um pouco desse grupo político, seria
digamos assim, um atestado, né, uma garantia desse distanciamento político em relação às Forças Armadas. Não é o que aconteceu, né? Por exemplo, o motivo alegado para a demissão do general Arruda no fim de semana foi um veto, né, teria sido, pelas informações que a gente tem, um veto à promoção do Coronel Cid. O Coronel Cid foi um assessor, ajudante de ordens do Bolsonaro, que teria sido por uma matéria. Aí, olha como é que a gente está. Olha como é que a gente está. Teria sido, em função de uma matéria num portal de notícias, responsável por má condução aí do uso de cartões corporativos por parte do ex-presidente, né? Bom, uma investigação em curso, uma suspeita, bom, então haveria uma determinação do novo governo para que fosse suspensa a sua promoção e a sua nomeação para comandar um batalhão do Exército em Goiás, né? Então imagina o seguinte, o presidente da República agora faz vetos à nomeação de um coronel para comandar um batalhão. Bom, se o presidente da República faz vetos, né, para um coronel, um militar, comandar um batalhão, bom, na minha visão nós temos um problema. Então você tem, muita gente pode gostar, pode achar bom isso, né, porque gosta do presidente, porque acha que o coronel está errado, não sei o quê, mas é uma interferência política direta na gestão das Forças Armadas, né? E é isso que me faz pensar, Schiller, esse discurso político, né, é uma tendência do começo do governo Lula, ou você acredita que isso vá se seguir? Quando é que aquela história que a gente sempre brinca, né, naquela provocação, quando é que vai começar o desenvolvimento do país? Olha, é a minha eterna pergunta, né, Sônia? Vocês conhecem bem o meu perfil aqui, os ouvintes também. Eu gosto muito de discutir política econômica, política social, política de transferência de renda, política de educação. Pedro, quantas vezes discutiu educação, saúde pública? Agora, a gente não consegue, né? Porque é todo dia. Agora nós temos essa questão sobre a questão institucional, a questão da politização das Forças Armadas. Então, óbvio que esse é um quadro real hoje colocado, não é? Quer dizer, se nós estamos, eu acho que nós não deveríamos estar discutindo isso. Quem é militar legalista, quem não é, quem é golpista, não é. Por exemplo, uma das alegações pró-general Paiva, que ele teria feito um discurso na quinta-feira, um discurso legalista, dizendo, olha, porque ele tem eu vi o discurso, eu escutei o discurso, ele diz assim, olha, quem ganhou a eleição ganhou, quem perdeu, perdeu, a democracia é assim, nós somos uma instituição. Ele não tem nada demais o discurso dele. Acho até que ele não deveria entrar o militar não deveria entrar nesse negócio de quem ganhou, quem perdeu a eleição, não é matéria para os militares, mas vamos lá. Não tem nada demais no discurso dele. O Exército, assim, as Forças Armadas, durante todo esse processo, nunca moveram um centímetro em favor de nenhuma alteração institucional, constitucional, tal do artigo 142, isso nunca passou, não há nada oficial, nada formal por parte de nenhuma parte da corporação militar nessa direção. O que houve foi, aí é polêmico, aí eu acho que o ouvinte tem que avaliar, nós todos, jornalistas, tem que avaliar, o tema dos acampamentos, né? Aqueles acampamentos que eram feitos ali nos quartéis, né, envolviam algum crime? A pergunta a mim parece aquilo muito estranho, né? Um monte de gente acampar na frente do quartel pedindo o artigo 142, intervenção militar, a mim parece muito estranho. Agora, inclusive em São Paulo, né? Inclusive em São Paulo, né, Schiller? Sob o comando do novo comandante do Exército. O comando do Sudeste, os caras lá acampados e ele não fez nada para acabar com aquilo, né? E a justiça não determinou que aquilo fosse crime, né? Não havia mandado de prisão para aquelas pessoas, não foi julgado aquilo, né? Então, quer dizer, agora, passado, sei lá, nós estamos em janeiro, virou crime. Então, vamos fazer um julgamento para o passado disso. Acho muito estranho isso, acho muito preocupante para a democracia que a questão militar seja politizada dessa maneira. Mas, Schiller, só uma questão aqui. Depois dos atos de 8 de janeiro, não ficou claro que foi na porta desses quartéis que essas ideias começaram a ser proliferadas e por isso a justiça determinou a retirada dessas pessoas que estavam manifestando na porta de unidades militares? Eu acho que sim, eu acho que eu escrevi inclusive um artigo sobre isso na Veja, né? Esses acampamentos viraram uma espécie assim de, eu não vou dizer um laboratório de terroristas, não vou usar esse tipo de expressão, mas vamos lá, quer dizer, o extremismo político, aquelas pessoas que só consomem um tipo de informação, né? Então só um mas tipo só para lembrar, viu, Schiller, aqui em Brasília, por exemplo, né, que foi onde aconteceu aquele badernaço do dia 8,
as pessoas estavam ali se manifestando de forma absolutamente pacífica, ordeira, tudo organizado, me disseram que era tudo mantido absolutamente limpo. Então, Cláudio, até aí tudo bem. Sim, aí mas tudo veja bem. bem, Mas depois que você tem o ato do dia 8 de janeiro... Deixa eu terminar a informação só para lembrar e contextualizar a história. O que parece ter feito a diferença foi a chegada de 150 ônibus no dia da manifestação. Chegaram alguma coisa como 150 ônibus de pessoas que não estavam na porta dos quartéis. Então, assim, as manifestações das pessoas na porta dos quartéis, eu achei meia abestada, né? Porque não teria nenhuma consequência, como de fato não teve. Mas não eram pessoas, enfim, com a intenção de provocar vandalismo nem coisa nenhuma. Esses ônibus que chegaram em Brasília, que trouxeram pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, que chegaram querendo arrebentar tudo, né? E foi o que aconteceu, entraram, invadiram e arrebentaram tudo. Essas pessoas ficaram 2 meses na porta dos quartéis, não foram capazes de fazer um único gesto de violência, de vandalismo, nem coisa nenhuma, sabe? Agora, é uma suposição, né? Não. Foi ali aí que eu queria entrar. As pessoas a pensarem. Não. É uma suposição. É uma investigação é uma investigação da apuração dos fatos do dia 8 de janeiro. Esse é o meu ponto de discordância. Enquanto os caras estão lá protestando na porta do quartel e não está acontecendo nada, deixa eles lá. O problema é deles. Eles que, se não interditar a rua, se não estiver causando prejuízo para ninguém, é a livre manifestação defendida pela Constituição Federal. Quando você tem o ato do dia 8 dizendo que nesses movimentos você tinha engenharia de ideias, articulação, dinheiro para fazer... Não, foi o que a investigação está fazendo, Cláudio. É o que a investigação... Mas que investigação de quem, A investigação da polícia conseguiu a informação de que foi nesses quartéis, na porta desses quartéis, que nós tivemos essa engenharia para o que aconteceu no dia 8. Por isso que eles foram retirados. Senão eles estariam lá até hoje. Porque eles ficaram lá sem nenhum problema. Porque o Xandão mandou tirar. Porque tinha essa informação da polícia. E como essa ordem do ministro, como todas as outras, não precisa de prova de coisa nenhuma. Não, tanto é que... Por que ele só fez isso depois do dia 8? Então vamos lá. Até que demorou a fazer isso. Então, por que só fez depois do dia 8? Porque teve a informação da polícia, que está investigando seriamente os acontecimentos do dia 8 de janeiro e fez. Se fosse uma ordem do Xandão, como você está dizendo, ele poderia ter tirado dia 1º de janeiro. Mandava tirar lá. Não, ele só tirou depois que aconteceu porque recebeu essa informação. Então me parece que está respaldada essa decisão de tirar as pessoas da porta do quartel pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Posso dar só uma colher aqui? Assim, a informação que se tem é a seguinte, tanto Cláudio, Pedro, Sônia, assim, que não há nenhuma divergência, vamos dizer assim, pelo menos não pública, sobre os acampamentos, assim, na relação com os militares, né? Porque passou 2 meses ali o pessoal acampado, não houve uma determinação do comando das forças, nem do governo, né, do Ministério da Defesa, por exemplo, para que aquelas pessoas fossem retiradas dali, até porque, como vocês mesmos disseram, é um direito constitucional, desde que seja pacífico, etc., manifestação. O que parece ter havido é, no dia 8, lá depois dos acontecimentos do dia 8, né, a determinação para prisão e como fazer. Porque uma coisa é investigação, o Pedro na minha visão, tem razão. Investigação é uma coisa, tem que investigar, óbvio que tem que investigar, na minha visão, pelo menos, todo mundo, né? Governo Federal, Ministério, GDF, militares. O Lula fez uma declaração semana passada dizendo, os militares abriram a porta do Palácio do Planalto. Bom, se os militares abriram a porta, qual é a cadeia de comando disso? Não tem que investigar isso? Óbvio que tem que investigar, não foi uma frase de efeito dita para jornalistas. Eu estava no exterior quando foi dita essa frase, a repercussão no mundo inteiro foi enorme. Olha, jornais do mundo inteiro repercutiram essa frase do Lula, a frase de que militares estavam envolvidos na invasão dos poderes, da tentativa de golpe e tal. Isso foi uma narrativa criada e reverberou no mundo inteiro. A divergência parece que houve exatamente, naquela noite, prende todo mundo, investigar uma coisa, prender todo mundo na noite, todo mundo estava acampado ali, independente de saber se participou ou não da manifestação, aliás, da invasão, dos atos de vandalismo, deploráveis e violência que houve lá no dia 8, né? Então ali houve, que os militares, assim, o que eu acho equivocado é a gente supor que algum militar, algum general não iria cumprir essa determinação, tá? Da maneira adequada, evidentemente, porque acho que cabe aí a questão operacional de como fazer exatamente ao comando militar, né? Então me parece que não é nesse ponto a divergência, acho que é uma questão mais política mesmo, de quem é aliado, quem não é aliado, quem
quem está ligado a esse ou aquele grupo, que na minha visão, posso estar errado, não deveria acontecer em relação a uma instituição de Estado como são as Forças Armadas. Agora, o novo comandante, se não fez com essa intenção, ele pavimentou a nomeação dele comandante do Exército com aquele discursinho que você se referiu. Não foi nada muito relevante, mas foi o primeiro comandante militar importante, né, primeiro chefe militar importante a se posicionar de alguma maneira em relação às eleições. Eu também falei aqui no começo do programa, tudo que a gente não precisa é de militar, de general dando palpite sobre política. Mas quando ele fez essa declaração política, ele ali chamou a atenção, né, com toda certeza. Afinal de contas, o comandante que estava no exercício das funções foi nomeado por Bolsonaro. E certamente era um incômodo para o atual presidente da República manter no comando do Exército alguém cujo ato de nomeação foi assinado pelo ex-presidente da República. E, novamente, isso aí, apesar tem muito a ver com aquela ziquezira, né, que a esquerda, ou esse povo que nem sabe o que é a esquerda, mas se proclama como sendo esquerdista, tem em relação a militares. Não pode ouvir falar num general que já se treme todo, ou de medo, ou de paranoia, ou então de urticária, né? Mas o fato é que são profissionais. Há uma doutrina, precisa inclusive a gente lembrar isso sempre, há uma doutrina de profissionalização das Forças Armadas que começou a ser implantada ainda na época do general Ernesto Geisel, e é uma doutrina da qual os militares se orgulham muito. Não há nenhum militar hoje, do novo comandante, nem mesmo do ex-comandante, que era o mais antigo, general de 4 estrelas, até o recruta mais jovem, não há nenhum militar em atividade no Brasil hoje que não tenha sido treinado, submetido a essa doutrina de profissional das Forças Armadas, que é o que explica o fato de que, como destacou o Schiller agora há pouco, os militares não se intrometeram em nenhum momento, né? Os militares que eu digo, não é militar da reserva, muitos deles falastrões, mas militar usando farda e no comando mesmo da tropa, ninguém se manifestou politicamente nos últimos anos aqui no nosso país. E nem vai fazer, né, Cláudio? Até porque é a missão constitucional e para chegar lá com as 4 estrelas no uniforme, a gente sabe o caminho que isso é preciso. Um destino de poucos, né? Não são todos que vão ter esse destino, e eles têm, felizmente, a mais clara noção da missão que ocupam nas Forças Armadas Brasileiras. Fernando Schiller, um grande abraço para você, Schiller, sempre nos fazendo pensar e discutir aqui no Jornal Gente, o que é muito bom. Um abraço, até a próxima. Um grande abraço, tchau, boa Schiller. semana. Grande abraço. Abraço.